Olá pessoal, já fizemos 3 videoaulas falando sobre função inversa, tá ok? Hoje esperamos que com mais essa videoaula o assunto esteja esgotado, no sentido de que o entendimento do que é uma função inversa e como ela é encontrada, esse objetivo, né, ele seja alcançado, ou seja, que vocês consigam pegar uma função e achar a inversa analiticamente ou pelo gráfico. Então, ainda é sobre função inversa e o enunciado aqui é: qual é a inversa da função f de r em r, que f pega x leva em x mais 2, tá ok? Mesmo nas videoaulas, as 3 videoaulas que nós falamos sobre função inversa, nós falamos da definição de uma função inversa. Então hoje não vai fugir a regra, entendeu? Então temos que definir o que é função inversa. Então, f para nós, tá certo? É uma função bijetora, certo? Então, como f é bijetora, então f é inversível. Existe, f é inversível. Certo? Isto é, existe, né, e é única a função g, né, tal que g é igual a f na menos 1. Ok? Então, esse é um teorema, tá certo? Aqui é um teorema, né? E nós temos que repetir. Sempre que uma função é bijetora, tá certo? Ela é injetora e sobrejetora. Então, portanto, ela vai ter uma inversa, tá certo? Bom, e antes de começar a falar inversa, nós temos que falar o seguinte, que como ela é inversa, g é composto com f de x, que é g de f de x, tá certo? Vai me devolver o x. Eu pego um x lá, tá certo? Um x, aqui eu tenho um conjunto, aqui eu tenho um conjunto, eu tenho um conjunto. Então, aqui é A, B e aqui é A, tá certo? Então aqui para mim é f, e aqui para mim é g. Lembrando, eu pego um x aqui, levo em f de x, tá certo? E depois levo em g de f de x, que vai me dar igual a x, tá certo? Então essa função aí, para qualquer que seja x, tá certo? Aqui no caso, pertencente a A, tá certo? Então essa função gof aí para nós, gof, lembrando novamente, se faz f composto com g, mas se fala gof, nós já falamos isso aí. Então gof, para nós, é a função identidade em A, tá certo? É a função identidade de A em A, A em A, vou colocar aqui, A em A, que pega x e leva um x dele mesmo, tá certo? Então isso aqui para nós, g é a inversa de f, inversa à esquerda de f, tá certo? Inversa à esquerda de f, inversa à esquerda de f. Assim como
Vamos apagar uma parte de cima aqui. Assim como tem uma inversa, se existir inversa, agora nós já estamos partindo C, isso aqui, né? Agora vamos esquecer que nós já temos que F é bijetora e que portanto ela é inversível. Vamos fazer o contrário. Se eu tenho isso aqui, tá certo? F faz o papel de inversa à esquerda de F, tá certo? Por outro lado, se eu tenho agora aqui F, composto com G de X, que para mim vai ser F de G de X, se isso aqui for igual a X, para qualquer que seja X, agora nós vamos colocar o contrário. Agora aqui, nós vamos colocar aqui B, aqui A e aqui B. Aqui B. Então, F de B em A é a G, tá certo? E F de A em B é a F. Então aqui pega um X aqui em B, leva em G de X. Um ponto aqui, tá? Ponto. A F pega G de X, esse ponto G de X, leva em F de G de X, tá certo? Que para nós vai dar X. Se ela fizer isso aí, deixa eu tirar o óculos um pouquinho. Se ela fizer isso aí, ela é a inversa. Nós temos aqui daí então a FOG como sendo a função identidade em B, tá certo? A FOG para nós é a identidade, função identidade em B, ou seja, identidade em B, a função identidade de B em B, é tal que ela pega um X aqui e leva em X aqui, tá certo? Ela devolve X, tá certo? Então, aqui do jeito que está escrito aqui, ó, vou tirar um espaçozinho aqui. G no caso aqui agora aqui, está fazendo o papel de inversa à direita. Inversa à direita. F é a inversa. Vamos colocar aqui como sendo G chapéu. G chapéu, G chapéu, G chapéu. Tá ok? Para poder falar de uma coisa que é importante. Aqui nós temos uma função G que está fazendo o papel de inversa à direita. É a inversa à direita de F, tá ok? Então, mesmo não sabendo agora que nós colocamos lá no quadro, lá no início, que F para nós seja F uma função objetora, portanto F possui uma inversa, a gente sabe que ela é única. Por outro lado, está partindo do contrário, que G tem uma inversa à esquerda, que é G, e uma inversa à direita, que é G chapéu, tá certo? Quando isso acontece, teorema, se F tem uma inversa à direita e uma inversa à esquerda, isso implica para nós aqui, ó, tá certo? Que G é igual a G chapéu, tá certo? E que é igual, na verdade, a F na menos 1, tá certo? É a inversa de F, tá ok? Portanto, na verdade, a gente sabe que ela é única. Então, inversa à direita, inversa à esquerda, função bijetora possui a inversa, tá certo? E ela é única. Vamos partir direto agora para a nossa função, que é f de x igual a x mais 2. Então, dando continuidade, então, f de r em r é a função que leva a x em x mais 2, tá certo? Como f, evidentemente, pelo gráfico que nós já colocamos aqui da f, tá? Quando x igual a 0, f de x igual a 2. Então ela passa pelo ponto 0, 2, tá certo? É esse aqui. Quando x igual a menos 2, aqui, tá? F x menos 2, f de x igual a 0. Então passa pelo ponto menos 2, 0. Então realmente é o gráfico dessa função aqui, com coeficiente angular igual a 1 aqui, ó.
1Vx, tá certo? Ângulo de 45 graus aqui. Por outro lado, nós colocamos aqui já o gráfico da função identidade, tá certo? O que é a função identidade aqui para nós? Identidade, né, para nós, então, a função de R em R, né, que pega x, qualquer que seja x, e leva em x, tá certo? A função identidade para nós. Então, o que nós temos aqui? Para x igual a 1, I de x igual a 1. Então passa por esse ponto que está aqui. Para x igual a 0, I de x igual a 0. Passa por esse ponto. Já temos dois pontos e determinamos a reta. Para x menos 1, I de x igual a menos 1. Passa por esse ponto. Então temos aqui a reta da função identidade I de x igual a x para qualquer que seja x. Então, o que nós sabemos? Já sabemos repassadamente, né? Que o gráfico da nossa função g só pode ser esse aqui, ó, tá? Que passa por ponto 2, 0 e passa por ponto 0, menos 2. Por quê? Porque o gráfico da função g, que é inversa da f, porque nós sabemos que ela é bijetora, que ela possui uma função g que é inversa dela, e é única, g é única, tá certo? E que obedece essa regrinha aqui, ó, de composição, certo? Fog de x é f de g de x, que dá x qualquer que seja x. E por outro lado, gof de x, que é g de f de x, f composto com g, e aqui g composto com f, ao contrário. Dá x também qualquer que seja x. Então, precisamos de uma expressão analítica para ela. Como nós olhamos para cá e vemos que essa distância desse ponto aqui, que ela passa, a G, até esse ponto, é igual à distância da F até esse ponto, e é claro que a distância desse ponto aqui da G, tá, até esse ponto aqui da função de identidade, é igual a esse ponto da função da F até esse ponto da função de identidade, o gráfico da função G é simétrico ao gráfico da função F, tá certo? Então, não é difícil saber qual é a equação dessa reta aqui, ó, que passa por 2, né? Não é difícil encontrar. Existe uma maneira na geometria analítica, né, de encontrar uma reta que passa por 2, que passa por um ponto 2, 2, 0, né? Dois pontos, esse aqui. E que passa por outro ponto 0, menos 2, tá certo? A reta. Qual é a reta que passa por esses dois pontos aí? Reta, né? Na verdade, então, x menos 2. X menos 2. Y igual a x menos 2. Tá certo? Então, a nossa f de x, vamos apagar aqui e melhorar. Então, a reta nossa para nós seria uma y igual a x menos 2, tá certo? Para x igual a 0 dá menos 2, para x igual a 2 dá 0, tá certo? Então, a nossa função g só pode ser essa, tá certo? É única, tá certo? Que passa por esses dois pontos dados aqui, esse aqui e esse ponto aqui. Tá? Esse ponto que está aqui e esse ponto que está aqui, tá? Só falta a gente agora, na verdade, conferir que realmente f de g de x é f. O que a g faz com x? Leva em x menos 2. Porque nós colocamos aqui que a g é essa, pelo gráfico, tá certo? Não pode ser outra coisa. O que a função f faz com x menos 2? Leva em x menos 2 a princípio, tá certo? Tá? Depois tira-se os parênteses, fora aqui, né? E cancela menos 2 com mais 2 da x. Por outro lado aqui, coloca em parênteses, aqui, ó, né? G de f de x é g, a f leva a x em x mais 2. A g pega o x mais 2, leva em x mais 2 menos o 2, certo? Então, é claro que nós vamos tirar os parênteses aqui, né? E cancela o 2 com menos 2 da x.
Então realmente f de g de x igual a x para qualquer g de x e g de f de x igual a x para qualquer g de x, tá certo? Então ela faz o papel de g e f, g é composto com f, então na verdade, né? O que nós podemos dizer aqui? Já temos a g que está aqui, né? Tá certo? Então é só interligar essas duas coisas que está aqui, que está faltando. A g é a f na menos 1 e a expressão dela é g de x igual a x menos 2. Tá ok? Com essa videoaula nós encerramos essa questão de inversa de função, tá certo? Que eu acredito que agora não vai ser difícil de encontrar a inversa de função, a não ser pelo fato de que você não possa desenhar o gráfico da função, né? Para ser meio complicada, tá certo? E daí vai ter que apelar para algumas outras ferramentas, tá ok? Tá? Então ficamos por aqui. Essa é a nossa videoaula de hoje, então.